O povo, meu Deus, o povo é que eu acho que é a melhor coisa. A série chama Onde Nascem os Fortes, entendeu? E é um povo forte. Fui na casa do expedito, tava cheia de mosquito. Eu não sei se foi macumba, o meu só que tava O convite para a super série, Onde Nascem os Fortes, veio através da produção do Zé Villamarim, que é o diretor com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos na televisão. Então, o produtor de elenco dele me convidou para que eu integrasse o elenco, para que eu fizesse parte do elenco. E aí, enfim, aí começa todo aquele processo, o processo burocrático, claro, de contratação e etc. E também o trabalho de criação. Aí eu fui para o Rio, me reuni com o diretor, com os outros atores, a gente ficou uma semana fazendo um workshop e depois eu fiquei em estado de prontidão, decidiu-se caracterização e eu fiquei em estado de prontidão, sabendo que iria gravar na Paraíba. No interior da Paraíba, na região do sertão do Cariri paraibano, que eu não conhecia, né? Eu não conhecia. A história se passa numa cidade fictícia chamada Sertão, e acontece com o retorno de uma mulher chamada Cássia, que é uma engenheira química. Ela reside em Recife e ela fica sabendo, ela recebe a notícia de que o filho dela, que é um aventureiro, desaparece nessa cidade do interior, né? Depois que ele se mete numa confusão, numa briga, ele some, ele desaparece. Então ela retorna a Sertão para saber do paradeiro do filho, enfim, para achar o filho. E aí, chegando lá, ela se depara com o passado dela e com os habitantes locais, e a partir disso desenvolve uma trama em que ela procura, junto com uma filha, procura esse filho dela. Então é essa a história. E aí, obviamente, acontecem os cruzamentos de personagens e tudo. A filha dela acaba se apaixonando por um garoto que vem a ser filho do primeiro suspeito pelo desaparecimento do filho dela. Toda essa trama. Eu faço um sertanejo, um morador local, que acaba se unindo a essa personagem, feita pela Patrícia Pilar, a personagem chama-se Cássia, e eu acabo sendo um escudeiro dela num grande momento. Durante muito tempo eu fico ajudando ela a lidar com essa procura e com a ausência desse menino. Então eu acompanho essa trajetória dessa mulher buscando o seu filho. Eu comecei na televisão trabalhando com o Zé Luiz Villamarim. A produção dele veio a Salvador há uns anos atrás para fazer teste em busca de um elenco para a série O Canto da Sereia, né? Foi quando eu o conheci. E aí foi aprovado e fiz o meu primeiro trabalho com ele, né? E depois fiz um segundo, fiz o terceiro, né? O Zé trabalha com um núcleo de pessoas, sempre as mesmas pessoas, né? Então ele trabalha com essa competência, o que cria também uma afetividade no trabalho, né? Então eu já conhecia os diretores, eu já conhecia Luísa, Lu, já conhecia Walter Carvalho, já conhecia Isabela. Nesse trabalho, então eu já tinha trabalhado com todos eles, né? Se não dirigidos por eles, eu já tinha tido contato com eles, nos backstages, enfim, nas preparações e tudo, a gente se conhece, né? Nesse ambiente de trabalho. Nessa série, especificamente, eu fui dirigido muito por Luísa, muito. Talvez foi a diretora, não, talvez não, certamente foi a diretora com quem mais me dirigiu nessa série, né? E a gente tem uma relação
é uma relação de afeto. É incrível falar isso, né? Num trabalho grande, né? Sempre se imagina que seja frio, distanciado, mas não é. É um trabalho muito próximo, né? Em que o afeto é muito motriz do trabalho, é muito gerador do trabalho. Obviamente tem-se todas as outras coisas necessárias para que o trabalho seja executado, né? Então, depois de algum tempo trabalhando com eles, sei lá, esse já é o sexto trabalho com eles, eu me sinto muito em casa, sabe? Eu me sinto muito em família trabalhando com eles, eu me sinto muito à vontade. Eu aprendi a fazer televisão com eles. Eu aprendi a fazer televisão, ou estou aprendendo a fazer televisão com o Zé Villamarim. Foi ele que me levou, né? Sabe? Quem me descobriu foi uma produtora de elenco chamada Cecília Castelo. Ela que me encontrou aqui em Salvador. E no teste ela me perguntou, você já fez televisão? Eu disse não. Logo depois do teste que eu fiz com ela perguntou, Antônio, você já fez televisão? Eu falei não. Ela falou, então a gente vai fazer. Aí eu ri, né? Tipo, não estou acreditando muito nessa história. Falei, tá legal, vamos. E aconteceu. Então ela me levou pro Zé. Ela me levou pro Zé e o Zé me botou debaixo do braço, assim, sabe? E falou, não, eu quero continuar trabalhando com esse cara. Tanto que no segundo e no terceiro trabalho eu não fiz teste com ele. Eu fui sendo sempre convidado por ele, porque ele me conhece, sabe o que eu consigo executar e gosta de trabalhar comigo, o que me deixa muito feliz. Eu só fiz televisão com ele. O Zé Villamarim, ele acredita nisso, né? Ele tira toda a equipe do Rio de Janeiro, claro, né, que é a sede da TV Globo, e imerge essas pessoas nessa região. Da mesma forma como ele fez Amores Roubados, trouxe todo mundo para aquela região de Juazeiro, Petrolina, né? Quando fez o Canto da Sereia, trouxe todo mundo aqui para Salvador, né? Fez Justiça, levou o povo todo para Recife. Ele acredita nisso. Ele acredita que isso diferencia o trabalho, né? Isso é fato. No trabalho da gente, de ator, isso é muito evidente. Então, estar lá na Paraíba para criar esse personagem foi muito importante para mim. Toda vez que eu conversava com alguém daquela região, eu aguçava meus ouvidos e meus olhos para aprender aquilo, né? O jeito de falar, o sotaque, a forma como eles se movimentam e tudo, né? Então, foi importante. Eu fiz a construção do meu personagem, Orlando, lá, convivendo com essas pessoas, com essa figuração, com pessoas com quem eu não figurava. Era um motorista que estava conduzindo a gente, mas que era da região, então eu conversava com ele, ouvia, né, perguntava coisas, né, para você aprender. Muitas vezes eu li uma coisa no roteiro e falava, pô, será que usa-se esse vocábulo aqui, essa palavra? Perguntava para as pessoas de lá, sabe? O Zé não exigiu, assim, mude seu sotaque, né? Não, mude seu sotaque, faça um sotaque nordestino. Ele não exigiu isso, né? Então você tem um pernambucano, você tem um paraibano, você tem um cara do Rio Grande do Norte, né? Então são sotaques diferentes. Não existe o sotaque nordestino. Não existe, né? É como não existe o sotaque baiano. Eu sou do sul da Bahia, né? Minha mãe mora em Morro do Chapéu, eu tenho sobrinhos de lá. A gente fala completamente diferente. Salvador é um sotaque muito diferente das outras Bahias. Então não existe esse sotaque nordestino. Mas eu aprendi aquele sotaque pelo ouvido. Eu aprendi a falar daquele jeito e foi quase que orgânico. Em nenhum momento eu forcei esse sotaque, né? Mas eu comecei a falar do jeito que Orlando fala, e não do jeito que eu falo. E eu não tinha nenhum esforço em fazer aquele sotaque. Na verdade, eu acho que fazer Orlando, esse personagem, não exigiu de mim grandes esforços. Teve muita memória. Eu sou do interior, né? Muito embora a minha região não seja uma região seca,
sul da Bahia não é uma região seca, mas ainda assim é o interior, sabe? É o interior, sabe? E digo interior também íntimo, né? É um sertão íntimo. Eu acho que isso talvez seja característica dos personagens. Eu sinto que seja característica do meu personagem, um sertão íntimo ali. Tá? Porque Orlando é de uma região muito seca, esse personagem é uma região muito seca. E quando ele aparece, ele está tentando encontrar água no meio daquela secura toda. Né? Então, é isso, tem essa poesia. Quase certeza de que eu era o único baiano assim, na série. Eu olhava assim em torno de mim, tinha os paraibanos, os pernambucanos, os potiguares e tal, e eu falava, eu sou o único baiano. Né? Tanto que nós falamos isso até, eu falei, pô, eu sou o único baiano que está na série e tal. Só que a última vez que eu fui para Campina Grande, né? Aliás, que eu fui para Cabaceiras, que eu estava indo para lá, no aeroporto de Campina Grande eu encontrei com um ator baiano, que mora no Rio de Janeiro, mas é baiano. E ele tem uma participação na série também. Ele faz um personagem que não circula no meu núcleo e que eu não sabia que ele estava, realmente. Que é um cara chamado Elias São Paulo, com quem eu fiz uma série com ele. Quer dizer, eu participei de um episódio de uma série que ele fez aqui em Salvador, chamada A Bicicleta do Vovô, do Henrique Dantas. Então eu encontrei com ele assim. Eu estava chegando e ele estava partindo para o Rio de Janeiro. Então eu não sou o único ator baiano, mas sou o único ator baiano que reside em Salvador, na série. Né? Isso é. Acho que isso se deve ao afeto do Zé Villamarim. Eu tenho quase certeza disso. Eu prefiro apostar que seja isso. Claro, ele me conhece, né? Então ele sabia que aquele personagem eu poderia fazer. Né? Então, a gente está gravando ainda, não acabou. Estamos gravando ainda. Estamos gravando. Acabaram as externas, porque todas as externas foram feitas na região no Cariri paraibano, em algumas cidades ali e tal. Hoje está encerrando lá, e agora só tem estúdios, né, no Rio de Janeiro, no Projac. Tem umas, acho que, sei lá, 2 semanas, 3 semanas talvez de gravação. Já está no ar, né? Está no ar, estreia segunda-feira. Cangibina das maldosas, abrideira acaço, canha com pingasga gato. Eu fui para Paraíba pela primeira vez, não conhecia a região, não sabia exatamente nada. Saí daqui para Recife, de Recife tem um voo diário para Campina Grande. E a região onde a gente gravou fica próximo ali, sei lá, 70 quilômetros de Campina Grande e tal. Eu fiquei hospedado numa cidade chamada Boqueirão, que fica à beira de um açude chamado Epitácio Pessoa, ou também conhecido como açude do Boqueirão. Quando eu cheguei lá a primeira vez, em dezembro, muito seco, o açude muito baixo, né? Que estava crescendo aos poucos com transposição da água do São Francisco. Quando eu cheguei da região, quando nós chegamos na região, a região estava sem chover há 6, algumas pessoas dizem 7 anos. Né? E seco, bem seco, muito quente, um calor que vem de baixo, assim, sabe? Impressionante. E a gente saiu de lá com tudo verde. Eu vi uma chuva, teve um dia que a gente estava gravando e tinha uma chuva, uma coisa impressionante, porque surge uma alegria na chuva. Tinha um vídeo de alguém da equipe, de um menininho correndo assim na chuva, brincando na chuva e tal. Tinham crianças na região que nunca tinham visto chuva. E assim chove, e sei lá, 3 dias depois, tá tudo verdejando. A gente saindo de lá agora, tá tudo verde, o açude tá muito cheio, cada vez mais perto do hotel. Eu fiquei num hotel incrível no Boqueirão, um hotel chamado Chique Chique, Hotel Fazenda Chique Chique.
E vi essa transformação, né? A chuva chegando, as plantações em redor ali, tudo frutificando e tal. Mas o mais... É lindo, a região é linda, mesmo naquela aridez e tudo é linda, tem um sol, um pôr do sol incrível, uma luz impressionante de bonita. E uma coisa super curiosa, que o pôr do sol se faz e imediatamente ele desaparece e imediatamente fica muito escuro. Então, são 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, e o céu é de um negrô assim, impressionante, assim, quase sólido mesmo, assim, sabe? Muito escuro. Eu peguei noites de lua cheia lá, putz, impressionante assim, né? A lua nascendo, ou as estrelas quando não tinha lua e tudo. Mas o povo, meu Deus, o povo eu acho que é a melhor coisa. Assim, eles chamam de nascem os fortes, entendeu? E é um povo forte, é um povo muito forte, né? Eu convivi com uma figuração de lá, porque o meu personagem dava nome a uma locação. E perto dessa casa que era a minha, né, lá no sertão, tem algumas casas e moradores, entendeu? Então eu convivi com essas pessoas, né? Muitas vezes ali entre uma mudança de câmera e tal, ou uma cena que eu não estava realmente participando como ator, a gente conversou muito. E eles muito, gentis e... Eu não sei nem se é gentileza, mas é uma solidariedade ali, sabe? Trago saudades de lá, sabia? Muitas saudades. Eu saí de lá com muitas saudades. Hoje eu senti muita saudade deles, porque eu vi todos os atores e algumas outras pessoas, técnicos, fizeram postagens no Instagram com texto falando da coisa de o quanto foi importante estar naquele lugar, como foram felizes naquele lugar por esses 2, 3, 4 meses que ficaram lá, e dessa saudade que tá todo mundo trazendo de lá, porque realmente deixou saudade. A gente nesse hotel onde eu estava, que é um hotel familiar, assim, né, tem uma família, Laci, Fabiana e os filhos, entendeu? A gente era, sabe, o café da manhã era uma coisa impressionante, porque reuniam os atores e era família, risada, e a gente comia, e a gente conversava, e depois no fim do dia, quando a gente chegava, a gente tomava uma cerveja juntos e conversava e ria de novo. Na penumbra é meu achote, o chinaprice é no vinho, quando bebe a rota morte, o meus olhos tá doente, tá sofrendo de exagero, vê macumba na cozinha. Quando me chamam para fazer teatro, eu pergunto o texto, pergunto o elenco. Eu tenho perguntado, quem é o elenco? E aí depois, por exemplo, agora eu estou fazendo um trabalho. Eu cheguei do sertão e recebi um convite de um amigo que está quase formando na universidade aqui, na UFBA. Ele já tinha me feito 2 convites anteriores e eu tive que recusar, né? E ele me chamou para trabalhar. E eu disse sim, assim, primeiro por ele, né? Segundo pelo elenco, e terceiro, e não menos importante, pelo texto, pelo jeito ou pelo que ele quer fazer com o texto, né? Então eu estou fazendo esse trabalho, em julho a gente estreia, né? Eu estou naquele período de respiração, né? Então em teatro é sempre assim, né? Quem é que está envolvido, o texto. Em cinema, eu acho que eu sou um ator de curta-metragens. Eu fiz pouquíssimos longas-metragens.
Fiz, não muitos, mas tenho feito curtas-metragens e gosto muito de fazer curta-metragem. Acho que tem boas ideias, bons roteiros. Então, quando me chamam para fazer o curta-metragem, é sempre o roteiro acaba determinando. Claro que o diretor, o cara que me convida, claro que isso é importante, né? Acho que eu aprendi a fazer audiovisual com curta-metragem. Antes do meu primeiro trabalho na televisão, eu tinha feito algumas coisas de curta-metragem, então eu fui entendendo ou aprendendo, sei pouco, na verdade. Mas eu sempre tinha a sensação de que o meu trabalho não ia caber naquele espaço da câmera, entendeu? Daquele espaço mínimo recortado pelo audiovisual. Eu falava, rapaz, não vai caber. Mas fui aprendendo a tornar o meu trabalho pequeno, mas não potente, naquele lugar. E o curta-metragem me treinou e me treina nisso. Eu estou com um projeto de curta-metragem, um só, não, eu tenho 2 projetos de curta-metragem. Espero muito fazer, quero muito fazer. Eu tenho recebido bons roteiros. Eu tenho tido a oportunidade de receber bons roteiros. Recebi roteiros incríveis. Assim, eu lembro que eu tenho um cara que me mandou uma mensagem há um tempo atrás dizendo assim, a gente não se conhece, vi você num trabalho de um amigo meu, escrevi um roteiro para você. Aí você fala, puta que pariu, e agora, velho? Como é que eu digo não a isso? Aí falei, tá bom, manda o roteiro. Ele mandou o roteiro, depois que eu li, eu falei, porra, tem a menor condição de dizer não. E ele me falou logo, ele falou, eu não tenho dinheiro para fazer. Eu falei, putz, mas não dava para recusar. Então eu e toda a equipe, nós trabalhamos sem receber, numa agenda louca, quando todo mundo podia, então a gente trabalhava de madrugada, a gente trabalhava no fim de semana, para fazer o trabalho dele, que infelizmente ele ainda não conseguiu finalizar, já tem mais de 2 anos. Mas cinema é assim, televisão tem um determinante em televisão que eu não quero parecer que eu sou mercenário e que eu me movimento desse jeito, mas isso é muito claro e não tem valor nenhum. Mas o fato de você ficar durante meses recebendo um salário pelo seu ofício, porra, não há absolutamente nada de errado nisso, ao contrário, acho que a gente deveria estar sendo sempre pago pelos trabalhos que a gente faz. Então, isso é muito determinante na televisão. O salário que eles estão me pagando e o impossível de dizer. Eu não sou um ator que tem condição de dizer, não, eu não quero fazer esse trabalho, dona televisão. Não, eu não quero fazer esse trabalho, sabe? Eu vou porque eu sei que eu vou conseguir fazer um bom trabalho, vou trabalhar bem, vou estar sendo pago por isso, que é maravilhoso. Então, porque a televisão você não recebe o roteiro todo, você não sabe o que vai acontecer com a sua personagem. Muito embora nas séries que eu faço e que tem feito, né, o roteiro já existe, né, todo, você já sabe. Não é como uma novela que seu personagem pode mudar de acordo a recepção do espectador, né? Então, isso é determinante. Quem está te convidando, o roteiro que está convidando, o dinheiro que estão lhe pagando por isso. Esses três, são esses 3 caminhos, né? Quem te convida, o roteiro, o que eu estou dizendo, né? O que é que eu estou dizendo? Isso me interessa falar nesse momento e a grana que estão te pagando por isso, claro. Tá sofrendo de exagero, vê macumba na cozinha, diz que é culpa da caninha. Malunga, guajitega, marafu, Maria Branca. Próximos projetos. Eu estou ensaiando um espetáculo de teatro para julho. O espetáculo chama-se Arraial, direção do Saulo Castro. É um espetáculo de pré-formatura, ele é aluno da UFBA, de pré-formatura. E ele me convidou
Ele me convidou, ele já tinha me convidado anteriormente, eu não pude aceitar e agora eu aceitei por ele, pelo elenco e pelo que ele quer dizer com essa peça, né? Eu estou acalentando, junto com o Daniel, um novo texto dele, que a gente ainda não sentou de fato para a gente saber como vai ser e tudo, mas é um projeto também nosso, né? Depois do Major. O Major é um projeto que a gente quer botar na estrada, quer botar em festivais, quer viajar com ele, né? É um espetáculo pequeno que a gente acha que tem muito que fazer ainda, tem muito que render com ele. A gente gosta muito e tem esse caminho. Eu vou gravar uma série baiana, chamada Janus, que é uma parceria do Cine Artes com a Mandacaru. Existe uma possibilidade de um curta com o mesmo diretor de Janus, né? Mas é mais uma vontade do que fato, né? Tem um longa-metragem que a gente está ainda no início dele, né? A produção tá, mas eu fiz a leitura do primeiro tratamento do roteiro. Eu estou muito feliz em ter sido chamado. Acho que não posso falar nada ainda, estou aguardando que ele aconteça, mas eu estou aguardando que ele aconteça. Eu tenho muita vontade de fazer longa-metragem. Eu tive participação, eu participei de 3 longas-metragens, inclusive do longa-metragem que ganhou Brasília ano passado, o Café com Canela. Eu tenho uma participação nele. Participei do último filme do Edgar Navarro também. E fiz Besouro há, sei lá, 10 anos atrás talvez, né? Fiz Besouro. Então eu quero muito fazer um longa-metragem. E 3 tombos na barranca. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Não me desliguei do Orlando ainda, o personagem de Onde Nasce os Fortes, né? A gente ainda tá convivendo, né? Eu ainda estou com a caracterização dele, barba, cabelo grande, ainda tem semanas de trabalho aí pela frente. Tô tocando as coisas assim, pensando no que eu vou fazer, né? Tem esses projetos que eu falei, mas estou pensando muito no que eu vou fazer depois dele, como é que eu vou conduzir minha carreira. Isso é muito importante, né? Não ficar parado esperando que os convites aconteçam, né? É necessário criar essa visibilidade, não uma visibilidade midiática, não, mas uma visibilidade real pelo trabalho, assim, que o seu trabalho seja visto. Então eu fico, tem 2 curtas-metragens que estão rodando em festivais internacionais, né? Um deles foi apresentado aqui somente no Panorama. Tem um outro que nunca foi mostrado assim em festivais nacionais. E eu quero muito que ele seja mostrado, porque também foi um trabalho que eu fiz fora de um espaço de conforto, né? Quando me chamaram para fazer e eu li o roteiro, eu fiquei muito afim de fazer. Na verdade, eu fui indicado, o Rodrigo Frota me indicou, que me conhecia, e ele faz a direção de arte, que me conhece. E eu quero muito que ele seja mostrado, porque é um trabalho fora dessa zona de conforto mesmo, assim, do que talvez as pessoas tenham se acostumado a me ver. Eu brinco sempre assim, que toda vez que o teatro baiano precisa de um ator que sofre e tal, chama Antônio Fábio. Chama Antônio Fábio que ele dá conta de fazer isso, entendeu? Tanto que quando o Maurício Pedrosa me chamou para fazer uma comédia, eu fui muito feliz da minha vida, porque eu nunca tinha feito uma comédia em Salvador. E fiz muita comédia na minha vida, né? Fiz um estudo de comédia, entendeu? Numa pós-graduação, inclusive, né? Então, eu preciso é bom que esses trabalhos sejam vistos, né?
O meu personagem, para criar essa visibilidade, essa possibilidade de novos trabalhos. Os convites acho que vêm a partir disso. Eu tive em bons lugares na televisão, né? Todas as séries que eu participei são boas séries, esteticamente boas também. Eu estou com mais cuidado na escolha de projetos de teatro. Isso realmente eu estou com mais cuidado agora, que o discurso do espetáculo seja próximo do meu discurso, né? Do que eu quero falar, do que eu acho que seja importante falar nesse momento. Foi assim com o Major, com o Major Oliveira. Acho que é isso. Tem uma coisa importante nisso tudo, que é continuar sobrevivendo da profissão, continuar pagando as contas, continuar comprando coisas, não para ter coisas, enfim, você ter o pagamento pelo seu ofício, que é a dignidade do trabalho, né, do trabalho do ator. Então, me preocupa isso, né? Como é que eu vou transformar o trabalho nesse conforto, né? Nesse dinheiro de pagar contas, né? Dinheiro para viver, para sobreviver, né? Isso me preocupa muito hoje. Talvez porque não me preocupava anteriormente, quando eu era mais jovem. Não me preocupava anteriormente. Eu queria estar trabalhando. Hoje eu continuo querendo estar trabalhando também. Eu gosto de trabalhar. Eu fico muito inquieto, ansioso quando eu não estou trabalhando. Eu fico sempre procurando alguma coisa para fazer. É vital trabalhar.